Você sabia que 96% das pessoas morrem sem atingir 10% do seu verdadeiro potencial? A maioria vive uma vida de limitações não por falta de talento, mas por falta de acesso ao verdadeiro código da riqueza. Um código que Napoleon Hill descobriu ao estudar os homens mais ricos do século XX e que hoje é validado pela neurociência moderna. Napoleon Hill entrevistou mais de 500 milionários, incluindo Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie. Mas o que quase ninguém sabe é que os verdadeiros segredos nunca foram revelados completamente em seus livros. Eles estavam nas entrelinhas, escondidos em metáforas, palavras cuidadosamente escolhidas, quase como se fossem um código secreto. O que você vai descobrir aqui não está nos resumos de Quem Pensa Enriquece. São as interpretações avançadas, os detalhes que a maioria ignora. E mais, vou te mostrar como aplicar agora, com ferramentas da ciência comportamental, da física quântica e da psicologia de alta performance. Se você sente que está preso em um ciclo, onde dinheiro entra e sai, onde o tempo passa e seus resultados não mudam, é porque você ainda não acionou os 5 pilares invisíveis que moldam a mente milionária. E atenção, isso não tem nada a ver com pensar positivo ou visualizar um carro de luxo na sua garagem. O que vou te revelar aqui pode incomodar, pode desafiar suas crenças, pode até parecer perigoso no início. Mas se você tiver coragem de ouvir até o final, vai entender por que 1% das pessoas controlam 90% das riquezas. E o melhor, você vai saber como se tornar um deles. Não importa sua idade, seu histórico, nem se você já falhou 1000 vezes. A riqueza começa no invisível, começa na sua mente. E quando você aprender a reprogramá-la com esses 5 segredos, vai sentir como se estivesse hackeando a própria realidade. Se prepare, porque a partir de agora, vamos destruir as mentiras que te ensinaram sobre dinheiro, trabalho duro e sorte. Vamos reconstruir a sua arquitetura mental de dentro para fora, com fundamentos imbatíveis que misturam filosofia milenar, psicologia moderna e os arquivos secretos de Napoleon Hill. No final deste vídeo, você não será mais a mesma pessoa. Você vai pensar diferente, agir diferente, e o mundo vai reagir diferente a você. Então, respira fundo e vamos direto para o primeiro segredo. Segredo 1. Desejo quântico, o combustível invisível da mente milionária. Napoleon Hill começa seu livro com uma frase que poucos entendem profundamente. O ponto de partida de toda realização é o desejo. Mas aqui não falamos de um desejo fraco. Estamos falando de um desejo quântico, um desejo com força vibracional, capaz de distorcer a realidade. O desejo para Hill era quase uma entidade viva, uma energia que precisa ser alimentada todos os dias. A ciência moderna confirma isso. O cérebro humano só entra em estado de foco absoluto quando há um desejo ardente associado a uma imagem mental clara. Pesquisas em neurociência mostram que o sistema de ativação reticular, uma rede de neurônios no cérebro, filtra tudo o que não é relevante, a menos que você treine seu cérebro para considerar algo vital. Desejo é o gatilho para isso. A maioria das pessoas quer ganhar dinheiro, mas seu desejo é fraco, tímido, condicionado pela sociedade. Milionários, ao contrário, desenvolvem um desejo quase irracional, que chega a beirar a obsessão. Eles vivem e respiram seu objetivo. Aqui vai um insight inédito. Quanto mais emocional e sensorial for o seu desejo, mais rápido seu cérebro cria conexões neurológicas capazes de mudar seu comportamento automático. Isso significa reprogramar seus hábitos sem esforço consciente. Aplique agora. Escreva seu desejo em uma folha de papel, de forma específica e mensurável. Depois, grave um áudio descrevendo esse desejo como se já tivesse acontecido. Ouça isso todos os dias antes de dormir. Esse é um ritual neural de construção de realidade. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão.
Hoje, a neurociência chama de condicionamento neuroassociativo. O nome não importa. O que importa é, sem esse desejo transformado em comando mental diário, nenhum plano funciona. Grandes milionários usam isso sem nem perceber. Elon Musk desejava colonizar Marte antes mesmo de construir foguetes. Steve Jobs desejava colocar um computador na palma da mão das pessoas, antes do iPhone existir. O desejo precede a criação. Quer saber se seu desejo é forte o suficiente? Pergunte-se, eu estaria disposto a falhar 100 vezes por isso? Eu perderia amigos, passaria vergonha, seria chamado de louco, e ainda assim continuaria? Desejo real dói. Ele tira o sono. Ele te obriga a estudar, criar, testar. Ele quebra a zona de conforto. Mas é isso que o torna tão poderoso. E quando seu desejo for mais forte que seu medo, a realidade começa a se curvar. A física quântica sugere que o observador afeta o observado. Quando você sustenta um desejo com foco contínuo, começa a interferir nas probabilidades ao seu redor. Isso é real. Isso é ciência. Mas exige persistência energética. Napoleon Hill via isso como fé. A ciência vê como coerência eletromagnética entre coração e cérebro. Quando esses dois entram em sincronia, você literalmente entra em estado de manifestação acelerada. Portanto, a pergunta é: o que você realmente deseja? O que você está disposto a fazer para transformar esse desejo em realidade? E mais, você tem coragem de agir como se já tivesse alcançado? Comece por aqui. Se você não acender essa faísca interna, nenhum outro segredo funcionará. Mas se acender, o universo inteiro começa a trabalhar a seu favor. Segredo 2. Mestria mental. Controle total do diálogo interno. Napoleon Hill afirmou: você é aquilo que você pensa, o dia inteiro. Mas o que ele realmente quis dizer é que sua realidade externa é uma projeção exata da sua conversa interna invisível. Aquilo que você repete para si mesmo quando ninguém está olhando. A psicologia moderna chama isso de diálogo interno automático. São as narrativas mentais que operam em segundo plano, moldando suas emoções, decisões e, finalmente, seu destino financeiro. Se essas vozes dizem, isso não é para mim, nunca vou conseguir, então a mente bloqueia qualquer caminho rumo ao sucesso. O segredo está em treinar seu cérebro para interromper essas vozes negativas em tempo real e substituir por comandos internos conscientes. Napoleon Hill chamava isso de autodomínio. A ciência chama de metacognição, a habilidade de pensar sobre seus próprios pensamentos. Estudos da Universidade de Harvard mostram que pessoas que exercem controle consciente sobre seus pensamentos têm maior resiliência, inteligência emocional e capacidade de criar riqueza a longo prazo. Isso não é mágica, é neuroplasticidade aplicada. Um milionário não pensa, e se não der certo? Ele pensa, como eu posso fazer dar certo? A diferença parece sutil, mas altera completamente o estado mental e as decisões que vêm depois. Aqui vai uma técnica imediata. Toda vez que um pensamento sabotador surgir, pergunte: esse pensamento me aproxima ou me afasta do meu propósito? Essa simples pergunta quebra o padrão automático e devolve o controle para você. Napoleon Hill já dizia que a mente é como um jardim. Ou você planta flores conscientemente, ou surgem ervas daninhas por descuido. Mude seus pensamentos e seu mundo muda com eles. Essa é uma das leis invisíveis mais poderosas da criação de riqueza. Para treinar isso, dedique 10 minutos diários a um exercício de observação mental. Sente-se em silêncio e observe seus pensamentos como se estivesse fora de si mesmo. Essa prática aumenta sua autoconsciência em níveis surpreendentes. Em poucos dias, você começará a perceber quantas decisões são tomadas com base no medo, na dúvida e no condicionamento social,
e vai começar a substituí-las por decisões baseadas em coragem e propósito. O mais incrível é que seu cérebro se adapta rapidamente. Estudos mostram que em 21 a 66 dias de repetição de comandos internos positivos, o cérebro reestrutura padrões sinápticos. Ou seja, você literalmente cria uma nova mente. Napoleon Hill chamou isso de reeducar o subconsciente. Hoje, chamamos de recodificação neurológica. Não importa o nome, é isso que os milionários fazem, muitas vezes sem nem perceber. Sua mente é a única fábrica de riqueza que você controla 100%. Se você não domina seu diálogo interno, alguém vai dominar ele por você, seja a mídia, seus pais ou o fracasso. Agora, decida. Você quer ser o autor da sua história ou o espectador de uma história que outros escreveram para você? Tudo começa pelo que você permite que viva dentro da sua cabeça. Domine seu diálogo interno e você dominará qualquer mercado, qualquer crise, qualquer desafio. Essa é a verdadeira liberdade. Segredo 3. Mente mestra. Alianças estratégicas que multiplicam fortuna. Um dos conceitos mais revolucionários de Napoleon Hill é o da Mastermind, ou mente mestra. Ele percebeu que toda grande fortuna foi construída por meio de alianças estratégicas com mentes alinhadas a um mesmo propósito. Hill dizia que quando duas ou mais mentes se conectam em harmonia, cria-se uma terceira inteligência invisível, muito mais poderosa do que a soma das partes. Hoje, a ciência chama isso de inteligência coletiva. Um estudo da MIT Media Lab mostrou que grupos de pessoas com alto alinhamento emocional e objetivo comum produzem ideias exponencialmente mais inovadoras que indivíduos isolados. Em outras palavras, riqueza ama conexão. E mais, neurologistas descobriram que o cérebro humano libera mais dopamina, o neurotransmissor da motivação, quando interage com pessoas que compartilham um propósito claro. Isso cria um ciclo de energia, foco e ação em grupo. A maioria fracassa porque tenta vencer sozinha. O ego quer provar que consegue. Mas os milionários vencem porque sabem quem trazer para o time e como manter essa energia coletiva fluindo. Aplique agora. Identifique 3 pessoas que têm ambição, ética e visão parecida com a sua. Crie um grupo com encontros semanais, presenciais ou online, focados exclusivamente em crescimento, ideias e metas. Isso muda tudo. A mente mestra funciona como um campo magnético de oportunidade. Ela amplia sua percepção, oferece feedback valioso, conecta com novas redes. É como ter múltiplos cérebros trabalhando simultaneamente pelos seus objetivos. Napoleon Hill chamava isso de capital invisível. Você pode estar quebrado financeiramente, mas se tiver uma mente mestra bem construída, sua capacidade de gerar oportunidades aumenta exponencialmente. Importante, não confunda com amizade. Mastermind exige propósito, compromisso e integridade. Não é sobre conforto emocional, é sobre alavancagem estratégica. Grandes impérios foram criados assim. Os irmãos Wright, Jobs e Wozniak, Warren Buffett e Charlie Munger. Duplas e grupos que pensavam juntos, agiam juntos, venciam juntos. E aqui está o segredo dentro do segredo. Quando você compartilha uma ideia em um grupo de mente mestra, você ativa o chamado campo mórfico, uma teoria da biologia que sugere que pensamentos coletivos aceleram manifestação material. Hill falava que a mente mestra era espiritual. E talvez ele estivesse certo. Porque há algo mágico quando várias mentes se unem em torno de um sonho e se recusam a desistir dele. Quer enriquecer de forma exponencial? Pare de tentar sozinho. Construa alianças. Faça parte de um ecossistema. Haja como um jogador estratégico, não como um herói solitário. Seu próximo milhão pode estar escondido em uma conversa que ainda não aconteceu. Provoque essa conversa. Seja o arquiteto da sua rede. Segredo 4. Autoimagem milionária.
Seja o que você quer atrair. Hill dizia, você nunca superará a imagem que tem de si mesmo. E a psicologia moderna confirma, o cérebro age de forma congruente com a autoimagem que você sustenta, mesmo que inconscientemente. Isso significa que você nunca vai ganhar mais dinheiro do que acredita merecer. Sua conta bancária é um espelho da sua identidade interna. E, se essa identidade for limitada, todo esforço externo será sabotado por dentro. Cientistas da Universidade Stanford descobriram que o cérebro tem uma estrutura de identidade, uma rede neural que guia comportamentos automáticos. E essa estrutura pode ser alterada com treinamento sistemático. Napoleon Hill chamava isso de autoafirmação consciente. Era o princípio por trás da repetição de frases como "Eu sou um ímã para oportunidades, ideias e riqueza". Hoje, sabemos que essas práticas reescrevem o córtex pré-frontal, onde estão seus julgamentos e decisões. Isso não é misticismo, é reprogramação cognitiva. Mas atenção, repetir frases vazias, sem emoção e sem crença, não muda nada. É preciso sentir, incorporar, acreditar. Aqui está um exercício poderoso, todos os dias. Visualize-se como um milionário, mas nos detalhes. Como você anda, fala, resolve problemas, reage às críticas? Quanto mais específica for essa imagem, mais seu cérebro aceita como verdade. O segredo está na congruência. Se você se vê como alguém pequeno, suas ações serão pequenas. Mas se você se vê como alguém grandioso, começa a agir com ousadia e o mundo responde a isso. Aplique agora. Identifique quais frases você mais repete sobre si mesmo. Substitua imediatamente por novas afirmações de identidade. Exemplo, de "eu não sou bom com dinheiro" para "eu aprendo e cresço com o dinheiro todos os dias". Hill dizia que a riqueza começa no invisível. E a autoimagem é o invisível mais poderoso que existe. A forma como você se enxerga define tudo o que você permite ou rejeita em sua vida. E aqui vai um gatilho avançado. Comece a se comportar como a pessoa que você quer ser, mesmo antes de se tornar. Isso força sua mente a se alinhar com a nova identidade e abre caminhos invisíveis na sua realidade. Em neurociência, chamamos isso de inversão da identidade. Haja como se já fosse e o cérebro se adapta. Isso não é fingir. Isso é construir a versão futura no presente. Grandes milionários sempre tiveram essa percepção. Eles se viam como grandes muito antes de serem reconhecidos como tal. É por isso que suportavam rejeições, fracassos e atrasos. A identidade deles era maior que o momento. Se você quer mudar sua realidade financeira, não olhe para o saldo da conta. Olhe para o espelho mental que você carrega. Ele está te limitando ou te empoderando. A autoimagem é a senha de acesso para o próximo nível. Mude ela, e tudo muda com ela. Segredo 5. Ação alinhada, ritmo, obsessão e velocidade. O último segredo é o mais negligenciado e talvez o mais brutal. Napoleon Hill dizia: desejo sem ação é apenas fantasia. O que separa o sonhador do milionário é o nível de execução prática com velocidade e consistência. Hill identificou que todos os milionários entrevistados tomavam decisões rápidas e mudavam de ideia lentamente. A ciência confirma isso. Decisores rápidos têm mais sucesso a longo prazo porque treinam o cérebro a confiar na própria intuição. Mas atenção, não é qualquer ação. É ação alinhada com o propósito e alimentada por obsessão positiva. Esse tipo de ação ativa o estado de flow, onde o tempo desaparece e a produtividade explode. Neurocientistas como Mihaly estudaram o flow e descobriram que ele multiplica por 5 a performance cognitiva. Ou seja, você faz mais em 2 horas do que muitos fazem em dias. O milionário não espera condições ideais. Ele cria movimento enquanto aprende.
Ele erra em alta velocidade e ajusta em tempo real. Ele valoriza o feedback da realidade, não a aprovação dos outros. Aplique agora. Pegue seu maior objetivo e quebre em 5 microações que você pode executar nas próximas 24 horas. E depois, repita esse ciclo todos os dias. Essa é a base da riqueza real. Ritmo, consistência e coragem. Hill falava do ritmo hipnótico, uma força que te leva ao sucesso ou fracasso, dependendo do padrão de ação que você repete. Isso está intimamente ligado ao hábito, e hábitos criam destino. Você não precisa agir 24 horas por dia, precisa agir com qualidade e intenção. Quando sua ação vem de um lugar de propósito, ela contamina sua vida com energia criadora. E mais, comece pequeno, mas com intensidade. A mente respeita movimento. Quando você entra em ação, mesmo inseguro, o cérebro ativa circuitos de recompensa que aumentam a autoconfiança. Toda riqueza começa na mente, mas só ganha forma com ação estruturada. Sem isso, todos os outros segredos são apenas filosofia bonita. Napoleon Hill dizia: a ação cura o medo. E não há frase mais verdadeira. Toda vez que você age, o medo diminui, a clareza aumenta e o universo reage. Milionários se viciam em execução. Eles amam o progresso. Eles não esperam perfeição. Eles criam versões imperfeitas e evoluem com velocidade. Esse é o jogo real. A maioria está paralisada esperando permissão. Mas quem age com velocidade molda o mercado, influencia pessoas e atrai capital. Ação é o imã da abundância. Se você quer prosperar agora, pare de consumir e comece a construir. Esse é o poder final da mente milionária. Agora que você conhece os 5 segredos milionários de Napoleon Hill, a pergunta final é: o que você vai fazer com isso? Porque conhecimento sem ação é ilusão. Você aprendeu que o desejo é a centelha inicial, mas não qualquer desejo, um desejo quântico, ardente, emocional. Você aprendeu como controlar sua mente, reescrever sua identidade e agir com precisão estratégica. Esses segredos não são bons conselhos, eles são leis invisíveis da realidade. Quando aplicadas, mudam sua vibração, seu entorno, seus resultados. E o mais poderoso, tudo isso está dentro de você. Você não precisa de mais um diploma, um milagre ou uma herança. Você precisa ativar a máquina invisível da sua mente. Napoleon Hill escreveu essas ideias em 1937. E ainda assim, em 2025, elas continuam mais verdadeiras do que nunca. Porque a mente humana ainda é a ferramenta mais poderosa do universo. Agora você tem 2 caminhos: fechar este vídeo e seguir sua vida como antes, ou usar esses segredos como alavancas para reconstruir sua jornada. O que você escolhe? Lembre-se, o sucesso ama velocidade. Os milionários não são os mais inteligentes, são os mais determinados, os mais alinhados, os mais ousados. O mundo não precisa de mais pessoas com medo. Precisa de pessoas com propósito, clareza e coragem. E essa pessoa pode ser você, se decidir ser agora. Compartilhe este vídeo com quem precisa despertar. Monte seu grupo de mente mestra. Crie sua nova identidade. E comece a agir com velocidade brutal. A vida vai responder. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque sua alma quer crescer. Então vá, aplique, execute. Porque seu milhão começa dentro da sua mente e ele quer sair para o mundo. Comente aí embaixo qual foi o seu maior insight neste vídeo e até o próximo. Siga Napoleon Hill Motivação Brasil para mais vídeos inspiradores como esse.